pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, eu sou analista de capacitação do FIT, tá? É um instituto de pesquisa e lá nós temos alguns projetos onde a gente ministra alguns cursos abertos à sociedade. Então, desde já, convido vocês a participarem dos nossos cursos, inclusive alguns cursos relacionados aqui a robótica humanoide, AVR, entre outras coisas, tá bom? Bom, dentro do FIT nós temos... É um instituto de pesquisa, mas nós temos um braço de educação, na qual a gente ministra treinamentos, tanto para a empresa local, nossa, Flextronics, quanto para a sociedade aberta em si. Então, temos vários programas de capacitação e convido vocês a parem de algum... Deixa eu ver aqui... Não passando, um minuto. Pode passar. Agora a gente está com um projeto, tá? Com treinamentos gratuitos em 4 áreas, na área de mobilidade, saúde, energia e agro. E aí, treinamentos voltados para IoT, dentro dessas 4 áreas, e internet das coisas e inteligência artificial dentro dessas 4 áreas. Tá? Então, são vários cursos interessantes para vocês participarem. Tá? E aí, trazendo hoje um pouquinho, falar sobre o Naô. O Naô é um robozinho muito legal de se mexer, é um robô fantástico para você aprender a programar, dá para você brincar com ele em Python, dá para você fazer danças com ele. Ele é o hardware oficial, por exemplo, da Copa do Mundo de Robôs. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma Copa do Mundo de Robôs. Ele é um dos hardwares oficial. Então, os times se juntam e ele trabalha de modo autônomo. Ele é um robô francês, tá? Então, é da Aldebaran. É um cara que se chama Bruno, inclusive. Ele falou, eu quero fazer um robô na qual eu não tenho que estar preso a nenhuma empresa. Eu quero fazer um robô para educação. Eu quero fazer um robô que facilite qualquer um que tenha curiosidade, a programação e a robótica. Ele é um robôzinho que tem aí 6 quilos, basicamente quase 60 centímetros. Dentro dele, basicamente, é um computador dentro dele, tá rodando. Tem aí 8 GB de memória, conexão via Bluetooth, conexão Wi-Fi. É um robozinho na qual a gente tem vários sensores, então a gente tem sensor de proximidade aqui dentro dele, para você... quando ele estiver andando, se tiver alguma coisa, ele para. Ele tem o reconhecimento speech to text, text to speech. Então, você consegue falar, ele reconhece a sua voz. Você consegue programar ele, ele fala. Tá? Então, ele tem movimentos. Você consegue aqui sensores nos braços, sensores nas pernas, sensor na cabeça, capacitivo. Então, é muita coisa que dá para brincar com este hardware. Né? Ele tem 25 graus de liberdade. Então, pensando, cada grau de liberdade é um motorzinho aqui. E o legal é que esse hardware, ele é fabricado, é feito para ele. Não é um robô assim que pegou peças adaptadas e tudo mais. Então, ele é muito legal, extremamente seguro para brincar, ele é extremamente estável, né? Uma programação muito fácil, muito simples. Quem programa a primeira vez com ele lembra muito o Sketch. Não sei se vocês já viram aquele programação via bloco. Então dá para você começar programando com ele via bloco. Ele tem os movimentos deles já pré-programados, digamos assim, e você vai criando uma história, né? E o legal de quando a gente fala de robótica humanoide, a diferença é o seguinte. Robótica humanoide ele é feito para imitar nós, seres humanos. O que nós, seres humanos, fazemos? Né? Várias coisas, vários movimentos ao mesmo tempo. Então, aqui o Naô, por exemplo, ele está em modo de segurança. Qual é o modo de segurança dele? Aqui está um ambiente extremamente barulhento, né? Ele tem aqui os microfones dele que captam o som. E aí ele capta o som, ele vira o rosto para onde está o som. E aí ele reconhece um rosto aqui também. Então, não sei se vocês conseguem ver aqui no meu computador, as câmeras dele, ele consegue reconhecer o rosto. Ele reconhecendo o rosto, a tendência é ele seguir o humano. Né? Então, de modo de segurança aqui, ele faz alguns movimentos, ele segue o rosto, então ele tem 2 câmeras aqui, na qual ele consegue ver profundidade, então ele consegue reconhecer, ter reconhecimento facial.
Então, você está sorrindo, tem uma programação para ver se você está sorrindo, se você está cara fechada e assim por diante. Então, dá para você brincar com vários movimentos dentro dele. Aqui, como eu falei para você, todo ano tem a Copa do Mundo de Robôs. Ele é uma das modalidades da Copa do Mundo de Robôs. Dentro disso, dessas modalidades, como que funciona? Tem um time, agora eu não consigo passar o vídeo, mas daqui a pouco a gente passa um vídeo para vocês sobre o jogo, vou mostrar um pouco. Mas o que os times fazem? Coloca os 3, 4 robozinhos lá, programa, cria uma estratégia, os robôs se conversam entre si, e aí o robô tem que reconhecer a bola, o robô tem que reconhecer o gol e jogar automaticamente. Então, assim, é sem interação nenhuma com o humano. É tudo via inteligência artificial, na qual ele vai, aprendizado de máquina, basicamente, né? Na qual ele vai vendo os movimentos, ele vai reconhecendo a bola. Segundo a estratégia do time, ele tem o seu objetivo, que é pegar a bola e chutar na direção do gol, né, e defender o gol dele contra os chutes dos adversários. Então, essa é uma plataforma muito legal para vocês brincarem com eles também. Pode passar. Aqui eu gostaria também, o Nao, ele já foi um ator global, tá? Gabriel, passa para mim aquele vídeo. Teve uma novela, alguns anos atrás, que esse robô ele foi usado na novela. Ele se chamava Zariguin, né? Então, é uma novela de mais ou menos uns 6 anos atrás, 5 anos atrás. E aí mostra uma parte, né, da novela, um clipe aí, com o Nao andando e interagindo na novela. Aqui ele está muito bravo, que ele fala assim, que os donos dele falam que o Zariguin está com defeito. E aí o Zariguin fica muito bravo e ele fala, Zariguin vai fugir porque Zariguin não tem defeito. Inclusive o ator, acho que é Matheus Solano, eu não lembro o nome dele. E aí ele foge. Literalmente o Zariguin foge pelo mundão afora. E aí ele fugindo, ele fala, estou com pouca baterias. E aí ele pula uma subestação de energia e se conecta lá. E dá um apagão em todo mundo. E aí ele fala que com energia ele fica forte agora. E ele foge para o sítio, né? Para o mato, para os donos deles não encontrarem, os cientistas não encontrarem ele. E ele encontra uma atriz, uma menininha que ela fala super caipira. Eu não lembro quem que é essa atriz. Eu sei que ela tá grande já, mas eu não lembro quem que é essa atriz. A Mel Maia? Então é a Mel Maia. E ela ajuda o Nao a esconder o Nao. Ele pula a janela dela, ela fala, Zariguin precisa de ajuda, ele tá com bateria fraca. Aí fala, mas o que você tá fazendo aqui, Zariguin? Então, sim, dá para fazer uma pequena interação humana. Falando um pouco agora, né, do que eu já levei o Nao para brincar. Eu, por exemplo, fui numa feira de profissões também, numa faculdade, e nessa faculdade tinha uma mãe com um filho autista, tá? E ele tinha um espectro de autismo um pouco mais elevado. Então, ele não tinha a fala, ele não interagia muito bem com pessoas. Só que com esse robozinho, eu comecei a interagir com esse menino, essa criança, com o robô, com a fala e tudo mais. Mexer nos braços e assim. Esse menino se encantou com o robô. E ele começou a interagir com o robô, ele começou ele estava com uma bolacha, e eu falei, escrevi, né? Falei pro Nao, falaram assim, tá muito gostoso, essa bolacha parece muito gostosa, eu gostaria de um pedaço. O menino, então assim, ele entendia, ele pegou, ofereceu uma bolacha pro Nao. Então, para você falar com crianças, né? Até o espectro autismo e tudo mais, esse é um hardware muito interessante. Eu falei com uma fisioterapeuta há um tempo atrás, e ela também era especialista em
atendimento ao autismo, entre outras coisas. Ela falou, nossa, isso daqui seria muito legal no consultório e tudo mais. Então, assim, as possibilidades, né? Quando a gente fala, basicamente, um robô só serve para se mexer e tudo mais? Não. Existem inúmeras possibilidades que a gente pode aplicar, né? Desde o uso de inteligência artificial, aprendizado de máquina, interação com o público, interação com pessoas, crianças. Ele é um hardware, ele foi feito, teoricamente, para ser um pouco mais barato, e quando escolas, né, ou instituições de ensinos fazem o cadastro com a Aldebran, ele vende a um preço basicamente de, acho que é 4.000 euros, alguma coisa assim, tá? Então, eles reduzem o preço muito para ser o mais massificado possível este ensinamento, né? Para crianças aprenderem a programar, crianças aprenderem a robótica, crianças aprenderem o que são os movimentos e assim por diante. Aqui só para vocês terem noção, né? O Nao, a primeira versão dele veio lá em 2008 até 2010, e ele foi crescendo. A última versão lançada dele foi agora em 2022, e já tem com inteligência artificial embarcado, tá? A nossa versão é a versão V6, então ali foi vendida entre 2018 a 2022, tá? Então, a cada tempo ele tem algumas atualizações e tudo mais. É um hardware interessantíssimo de se mexer. Como que eu programo ele? Tá? A programação dele, qualquer um pode baixar no seu computador. Tá? É só você entrar na internet e jogar Choreographic. No site da Aldebran, o download é gratuito, tá? Então você pode baixar ele, você pode utilizar ele, inclusive tem uma parte de robô virtual, você consegue fazer a programação e testar no robô virtual. A única coisa que o robô virtual não tem é a fala, né? Então você só não vai ouvir ele falando, sai música, sai som e assim por diante. Mas quase todo o resto você consegue programar e testar nesse robozinho, tá? Então, é só entrar no site da Aldebran e baixar o software Choreographic. Este software, tá? E já dando a dica para vocês, quem quiser baixar, eu recomendo baixar. É muito legal, simples você começar a brincar com ele. Quando você baixa, possivelmente ele vai vir com um erro de DLL. E aí, eu já coloquei aqui também um link para vocês baixarem essa DLL e colocar lá na pasta, acho que é sys32, e já vai funcionar perfeitamente o seu software para você mexer, tá bom? Bom, como que funciona? Então, quando a gente fala de robô, a gente tem que começar a falar de comportamento. Robô humanoide, ele vem para imitar nós, seres humanos. Então, ele não faz só uma coisa por vez. O Nao, ele não pega só, levanta o braço, estica a perna, abaixa o braço, estica a perna. Não, ele faz vários movimentos ao mesmo tempo. Você consegue controlar a fala, ao mesmo tempo ele andando. Você consegue controlar a visão, os sensores de movimento, né, os sensores de distância, ao mesmo tempo que ele está mexendo a luz ou está piscando o olho, e assim por diante. Então, o robô humanoide ele é feito para imitar os movimentos humanos. E nós não somos, na verdade, né, multitarefa. Então a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E o legal do Nao é que a gente consegue também fazer essas multitarefas. A gente consegue criar esse monte de história ao mesmo tempo. Então, basicamente, eu consigo pegar os blocos ali de movimentos já pré-programados e eu vou criando uma história. Inclusive, posso criando essa história em movimentos paralelos. Bloqueei aqui, depois eu mostro para vocês. A ligação é muito simples, é muito parecido com o Scratch. Quem já programou Scratch alguma vez na vida, você vai ver que é muito simples programar esse carinha aqui também, né? Você basicamente vai fazendo uma linha de tempo, então, onde é o início ali, o on start, até o on start do bloco. Aí a saída do bloco, o stop, né, você vai ligar no on start do próximo bloco. E aí você pode trabalhar com ele em paralelo. Nós podemos acrescentar aí, cada bloco tem as suas propriedades, então eu posso brincar aqui, clicando ali naquela chavinha, colocar, por exemplo, esse daqui é uma propriedade de voz. Então, isso daqui eu vou trabalhar com os altos-falantes do Nao. Ele tem dois altos-falantes
aqui do lado dele. Então você pode colocar uma música para tocar, você pode escolher o timbre da voz dele, uma voz mais grave, uma voz mais aguda, uma voz mais rápida, uma voz mais lenta. Então você consegue imitar a voz do Darth Vader, você consegue imitar a voz de uma criança, alguma coisa assim. Então, tudo você consegue controlando aqui de acordo com a sua necessidade. Então, para conectar, né, se você não tem um hardware aqui, putz, eu gostaria muito de brincar com esse cara, mas eu não tenho hardware. Você simplesmente vai lá e conecta no robô virtual. O Nao, ele inclusive tem uma irmã, né, que se chama Pepper. A Pepper, basicamente, é um totem. Imagine como se fosse um totem desse tamanho, só que é um robô. E ela tem uma tela aqui no peito dela. E aí ela consegue se mover, você consegue falar e interagir via touchscreen na tela. Então, basicamente, a ideia é como se fosse um totem de atendimento, só que numa casca de robô, digamos assim. Então, os dois você consegue programar aqui no Choreographic. Você conecta ao robô virtual, colocando ali no Play, tá ok. E ele aparece, tá? O legal... quero testar muito, quero fazer o teste de voz. Para testar. A diferença é que, como eu falei, no robô virtual não vai sair a voz, né, pela sua caixa de som. Ele vai fazer basicamente um balãozinho ali. Então você pode testar as falas e tudo mais. Tem ali embaixo um campo onde você consegue escrever e interagir com o Nao. Então você pode falar assim, Nao, levante o braço. E aí você fala o seguinte, ó, se foi escrito, ou se ele entendeu a frase levante o braço, e aí você pega o movimento de levantar o braço. Falar Nao, ande para frente. E aí você coloca lá uma programação. Se a frase que ele falou ande para frente, você gera tal programação. Então aqui a gente basicamente vai trabalhar com aquele switch case, if, blocos de programação extremamente simples para qualquer um que queira mexer, que saiba um pouco de programação, ou está aprendendo programação, consegue brincar com esse carinha. Para executar esse código, daqui a pouco você basicamente cria a sua história e dá o play. Ele vai fazer o download, né, vai fazer o upload do código no robô, né, vai criar a linguagem máquina e assim por diante, e vai começar a executar. Deixa eu fazer uma demonstração aqui para vocês. Vou ligar aqui. Aqui muito simples, tá? Fiz o upload do código para o robô. Ele está enviando o código. Para conectar no robô, tenho duas maneiras. Posso ser via Wi-Fi. Então, tanto o robô quanto o computador estão conectados a um roteadorzinho Wi-Fi no meu celular. Ou eu posso via cabo RJ45 e assim por diante. Após ele enviar o código, ele vai começar a programar. Fiz alguns movimentos, tá? Então a primeira parte, pelo barulho a gente não vai conseguir ouvir, mas a primeira parte ele vai perguntar: olá, tudo bem com vocês? Vocês querem dançar? E ele vai começar alguns movimentos. Como vocês podem ver, ó, ele consegue reconhecer aqui, né, a face humana. Aqui eu fiz, parece uma aranha, né? Mas são vários movimentos ao mesmo tempo que ele vai começar a executar. E o legal dele é que ele tem uma posição de segurança. Se ele desequilibra, por exemplo, agora ele desequilibrou, ele dá um grito e fala, ai! Ele desequilibra e eu posso colocar ele para levantar novamente. Tudo controlado via software.
Então, alguns pequenos movimentos que a gente pode trabalhar com o Naô. Tá? Do mesmo jeito que eu posso colocar ele aqui no chão e colocar ele para andar um pouco, para reconhecer, ele consegue reconhecer. Né? Deixa eu ver se eu tenho. Aqui vai ficar um pouco pequeno para vocês, mas ele consegue reconhecer a bola e o campo. E aí, como eu falei para vocês, ele joga de forma autômata. Então ele defende, ele cai, ele se joga, tudo isso de forma autônoma. Então vocês podem criar um time aí e disputar a Copa do Mundo. Tá? Quem sempre gostou de futebol, mas nunca soube jogar futebol, você pode ser o técnico do Naô agora. Só criar um time agora e levar o Naô para disputar a Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo aqui, se eu não me engano, foi a Copa do Mundo de 2019. Eu acho que foi disputada na Alemanha. Eu não lembro. Alemanha, França, alguma coisa assim. Tá? Temos alguns times brasileiros que jogam. Eu sei que a Universidade de Brasília já jogou a Copa do Mundo. A Universidade de Pernambuco, se eu não me engano, que já jogou a Copa do Mundo também. Tá? Então temos aí alguns representantes brasileiros. Mas nunca foram muito longe. Dependendo do jogo, eu falo que Naô joga melhor do que algum dos jogadores do meu time, viu? Cai. Cai. Deixa eu demonstrar mais um movimento dele. Então, basicamente aqui, ó, eu peguei um bloco de movimento das pernas deles, já está pré-programado, tá? E vou enviar para ele.